O Senhor é aquele que te traz alegria, porque a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Creia nisso em nome de Jesus. Pastor Carlos, senta suas mãos para cá. Amém, Jesus. Meu Deus, abençoe o teu filho, meu Pai, que a tua palavra entre no coração dele agora de uma maneira sobrenatural, e que seja o teu filho agora, meu Pai, meu Deus, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Meu Deus, eu repreendo agora todo incômodo físico, emocional, mental, que caia tudo por terra, e que o seu filho nessa hora, meu Pai, meu Deus, seja, meu Deus, um abençoador através da tua palavra, que a tua palavra venha abençoar, que a tua palavra venha corrigir, que a tua palavra venha, meu Pai, meu Deus, nos fazer, meu Pai, transformar-nos, ó Deus, de dentro para fora. Assim é o que eu desejo, meu Pai, assim eu tenho certeza que é o desejo do teu coração. Por isso abençoa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome desse Deus que é vivo e poderoso. Amém, amados? Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Amém? Pastor Marcelo estava falando aqui sobre a saída ao saper, né? Aquele que estiver animado. Não, amado, não é aquele que estiver animado, né? O pastor, o bispo já determinou que, tipo assim, quando tem evento, não é um convite, é uma convocação. Amém, amado? Então estamos todos nós convocados a levarmos a nossa presença, amém? Para puxar rede, né? E aquele que é convocado e não se apresenta, né? Aí acaba entrando debaixo de uma rebeldia, né? E eu não quero estar debaixo, eu não quero estar na pele daquele que é desobediente, amém, amados? Então, vocês estão convocados, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia, fiquei até assustado agora. Jesus, meu amado e minha amada, hoje, né, tivemos aí uma evasão grande de pessoas da igreja por conta do tempo, né? Mas o importante, né, é que essa palavra não é somente para aqueles que deveriam estar aqui. De repente você vai falar assim: poxa, essa palavra de hoje era para fulano. Não, essa palavra era para mim e para você que estamos aqui nesta noite, né? E também para você que nos acompanha aí através da live e através do nosso canal no YouTube, né? Quero desde já pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa lá se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar, ativar, né? Sentar aquele dedo no like e deixar o seu joinha lá, que é muito bacana e muito importante, né? E deixa o seu comentário, né? Diga de que forma essa palavra te alcançou, de que forma você foi abençoado ou abençoada, de que forma essa palavra chegou na tua vida. Amém? No nome de Jesus. Então, vai lá, se inscreve no canal AICER de Itaipuaçu e de Niterói. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje se encontra em Neemias. Amém, amados? Em Neemias, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: Neemias sabendo do triste acontecido de Jerusalém, orou a Deus. Versículo 1 diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiliel, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu que me chamo Neemias, estava em São, a capital do país. Amém, amados? Só até aqui. E a partir daqui eu vou estar falando a história para nós ganharmos tempo, né? E você vai
Depois você vai lendo esse livro em casa, esse versículo, esse capítulo, na verdade, perdão, e aí você vai pedindo ao Senhor para ir te ministrando de uma forma poderosa. E eu tenho como título dessa mensagem na noite de hoje: Reconstruindo as muralhas espirituais. Amém? Por que, amados? Reconstruindo as muralhas espirituais. Porque aqui a palavra vai narrar a história de alguém, né, que era israelita, judeu, filho de Deus, servo do Senhor, chamado Neemias. Amém? E a palavra vai dizer que Neemias, ele servia ao rei Artaxerxes com muita alegria. E qual é o papel de um copeiro? Está todos os dias pronto para morrer. Amém ou amém? Está pronto todos os dias para morrer. Por quê? Antes do rei ser servido uma comida, quem experimentava? Neemias. Para quê, mas? Para ver se aquele alimento estava envenenado. Ou seja, se alguém tivesse feito algo contra o rei, quem ia primeiro era Neemias. E assim consequentemente, no vinho, na água, até mesmo antes do rei se deitar, quem se deitava primeiro? Neemias, para ver se não havia algum tipo de poções, né, de ervas venenosas para ceifar a vida do rei, porque era de costume. E então chega um grupo de judeus, aonde, amados? Lá onde Neemias estava, na Pérsia. E juntamente com aquele amigo de Neemias, chega também um outro grupo de pessoas ali, de judeus, na verdade, com aquele irmão. E Neemias pede para que o seu amigo contasse qual era a situação de Jerusalém. Então, quando ele ouve, ele fica triste, né? No versículo 3 vai dizer assim: e ele me contara que aqueles que não tinham morrido e tinham voltado para a província de Judá, estavam passando por grande dificuldade. Contara também que os gentios que ali moravam, ali perto, desprezavam, disseram finalmente que os muros, que as muralhas de Jerusalém e ainda estavam caídas, e que os portões que haviam sido quebrados ainda não tinham sido reconstruído, né, ou restaurado. Quando ouvi isto, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz uma oração a Deus. Uma oração. Amém? Então, amados, aquele homem diz que a situação de Jerusalém era deplorável. Jerusalém era motivo de chacota, era motivo de vergonha. Os estrangeiros que moravam ao redor de Jerusalém zombavam, faziam pouco caso dos judeus que ali estavam. Por quê, meu amado?
porque a cidade, ela tinha sido sitiada, ela tinha sido derribada, os muros e as portas tinham sido queimadas. Então aquilo, quando chegou no coração de Neemias, Neemias sentou, chorou, se entristeceu. E às vezes nós, como cristãos, queremos dizer que nós não podemos chorar. Podemos sim, amados, devemos chorar. Há momento de você se entristecer. Neemias aqui, quando recebe aquela palavra, ele se entristeceu ao ponto do rei, que nunca tinha o visto triste, se incomodar com o semblante de Neemias, porque aquilo chegou como se fosse uma paulada em Neemias, e trouxe dor. Neemias tinha necessidade de se preocupar, não, amado, porque Neemias, ainda que ele fosse o copeiro, ele estava vivendo bem, ele estava estabilizado, mas o zelo pela promessa e pela palavra do Senhor entristece o coração de Neemias. E por isso, amados, Neemias fica ali chorando durante um tempo. Ou seja, às vezes nós queremos dar uma de fortonas, né? Não vou chorar, não vou me entristecer, porque a palavra diz que quando aquela mulher vai levar notícia a mulher sunamita vai levar notícia ao profeta, ela vai ao campo, e as pessoas perguntam se vai, como é que ela está, ela fala que vai tudo bem. Não, amados, tem momentos que nós temos que dizer a verdade, né? Que verdade é essa? Quando você está bem, você está bem. Quando você está mal, você está mal. Não, pastor, hoje eu estou mal, né? E quando o rei chega diante de Neemias e pergunta: Neemias, o que está acontecendo com você? Você não está doente, para que o seu semblante esteja entristecido, esteja caído, né? E Neemias, né, ali meio sem jeito, ele diz: olha, meu rei, é que a notícia que eu recebi da cidade onde os meus antepassados estão enterrados, estão sepultados, está debaixo de uma grande calamidade pública, né? O estado lá é deplorável. O meu povo, os meus antepassados estão padecendo necessidade, estão passando vergonha, estão sendo humilhados. E o rei pergunta a Neemias o que ele poderia fazer ao Deus de Neemias. E então Neemias, ali, ele declara o que ele precisava. Ele precisava que o rei abrisse mão dos seus serviços, abrisse mão dos seus afazeres, abrisse mão de ser aquele que morreria em seu lugar, para que ele fosse restaurar, fosse edificar as muralhas de Jerusalém e colocar de volta os portões da cidade de Jerusalém. Porque uma cidade sem fronteira, um país sem fronteira, é um país que não tem lei, que não tem governo, que ninguém respeita, né, que ninguém dá credibilidade. E era assim que Jerusalém estava. Por quê, amados? As pessoas que lá estavam, elas não tinham poder aquisitivo, elas não tinham condições de comprar o material e nem ânimo para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então Neemias diz para o rei: rei, eu preciso que o senhor me libere, né? Se o meu serviço agrada ao meu rei, o meu senhor, que o Senhor possa me liberar, para que eu possa ir até a minha cidade natal, a minha cidade de Jerusalém, para poder edificar as muralhas da cidade e colocar de volta as portas da cidade no lugar. Mas eu também te peço algo, meu rei. Eu peço carta para os governadores, para o comandante da guarda florestal,
né, o capitão da guarda florestal, para que ele possa providenciar madeiras para a reconstrução. E às vezes, amados, nós precisamos olhar para uma situação, olhar para uma adversidade, olhar para algo que nos acontece, que é desfavorável aos nossos olhos. Às vezes nós olhamos para alguém e dissemos: olha, não tem jeito. As pessoas olhavam para Jerusalém e desdenhavam de Jerusalém, porque os muros estavam quebrados, a cidade estava saqueada. E então o rei, o rei dá as cartas para Neemias e manda alguns homens com Neemias. Para quê, amados? Para que ele chegasse bem, para que ele fosse bem pelos caminhos. E a palavra vai dizer, nos versículos adiante, versículo 2, capítulo 2 e seguinte, vai dizer que Neemias, quando chega em Jerusalém, ele não disse nada do que iria fazer, como o Senhor lhe ordenara. E ele ficou ali 3 dias, estudando, analisando, e de madrugada Neemias sai, não levando consigo nem o oficial, ninguém, senão a jumenta que ele montava. E aí a palavra vai dizer que Neemias começa a rodear a cidade, começa a andar pela cidade, analisar, né, o que iria ser preciso, né, e Neemias dá para uma das portas de Jerusalém, onde a jumenta de Neemias não encontra caminho para caminhar. E Neemias vai olhando, vai andando, vai caminhando e vai analisando. Sabe por quê, amados? Havia muito entulho. Amém? Então, Neemias volta quietinho, ora ao Senhor. E então Neemias faz saber o seu propósito, o propósito que Deus tinha colocado no seu coração para a reconstrução de Jerusalém, que estava totalmente destruída, totalmente devastada. Por quê, amados? Porque quando o reino da Babilônia saqueou Jerusalém, aquilo que o profeta Jeremias tinha determinado, chamando um povo ao arrependimento, sabe o que aconteceu? Aconteceu, amados. Jeremias a todo momento estava chamando o povo ao arrependimento, e ele disse: olha, se vocês não se arrependerem, vai se amontoar tanto corpos pela cidade, que vai ser como entulhos. Ou seja, amados, mas algo que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Antes de Neemias partir, ele ora ao Senhor, ele pede direção a Deus. Amado, antes de nós tomarmos qualquer decisão, precisamos orar ao Senhor, precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender. Amém? Olha o que diz aqui: o Senhor Deus do céu, Tu és grande, e nós temos, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande, e nós tememos, Tu és fiel, guarda a Tua aliança com aqueles que Te amam, e obedece os Teus mandamentos. Olha para mim, versículo 6, olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações.
que faço dia e noite em favor do teu servo e o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e os meus antepassados temos pecado. Ou seja, não só os antepassados deles, mas também eles, estavam pecando contra o Senhor. Com os nossos atos, temos pecado contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido as leis que Moisés, a lei que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disse a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Amém, amados? Ou seja, mas eu quero me ater aqui, quando Neemias, ele orando, ele pede perdão pelos seus pecados somente? Não, amados, pelos pecados dos seus antepassados. Os antepassados que foram levados pelo reino babilônico. Por quê, amados? O que traz destruição, o que traz contenda, o que traz desavença, é o pecado. É o que faz separação entre Deus e o povo. Amém, amados? Então, Neemias, ele pede perdão antes de partir. E ele lembra ao Senhor que ele é grande e que eles temem ao Senhor. Mas se depois disso você voltar para mim e obedecer, olha só como é que a situação muda, No versículo 8, Neemias está falando que o Senhor disse: se o povo não obedecer, vai ser espalhado por todas as nações. Mas agora, no versículo 9, ele está dizendo: mas se depois disso vocês voltarem para mim, voltarem para quem? Voltarem para o Senhor. Se nós voltarmos ao Senhor, largando as práticas, se arrependendo, refazendo o caminho de volta, amém? E me obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Ou seja, não importa aonde o povo ia estar, o Senhor ia trazer, ia juntar. Amém, amados? Então, para reconstruirmos as muralhas espirituais, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos priorizar? Primeira coisa, nós precisamos priorizar é sofrer o tempo do luto que é necessário. Amém, amados? Às vezes, amados, não queremos sofrer o luto, não queremos passar pelo luto. A palavra vai dizer que Josué chorou, pranteou durante o Senhor durante 30 dias. Depois disso, o Senhor disse para Josué: Josué, levanta-te e põe de pé, porque o tempo da tristeza, o tempo do choro passou.
O tempo de ficar prostrado, chorando, planteando, acabou. Agora levanta-te e põe de pé, porque eu vou fazer você e todo esse povo e alcançar a promessa que com juramento fiz aos vossos pais, aos vossos antepassados. Amém? Aqui Neemias chorou durante um tempo, mas quando chegou aquele tempo da tristeza, né, de curtir a angústia, é o tempo de agir, amados. Neemias se levantou. Esses dias, foi terça-feira, não queria nem vir para a oração, né, porque me bateu uma saudade muito grande, né, da minha mãe, né, e aí a gente viu, eu vi a pequena ali, né, são lembranças que vêm, né, e aquilo me deixou muito triste, né, eu passei o dia muito mal, né, a diaconisa ficou até um pouco preocupada, porque eu não sou de mostrar muito as minhas emoções, mas a palavra aqui está dizendo que há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, um tempo de plantar e um tempo de colher. Não tem como você queimar as etapas. Às vezes as pessoas me veem, né, fazendo um sepultamento de um parente, de um ente querido, né, como foi o próprio sepultamento da minha mãe, né, onde ali eu fiz o sepultamento, né, o cerimonial, e eu não consigo expressar, né, mas esses dias eu chorei. Por quê, amados? Esses dias eu fiquei triste por conta disso. Então nós precisamos respeitar o tempo. Tem dia, né, que você vai estar mal e você tem que dizer, você tem que reconhecer: olha, hoje eu estou mal, pastor, hoje eu não estou bem, né? Hoje eu quero sentar na cadeira e eu quero receber, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir a palavra de Deus, porque hoje eu não estou bem para ministrar, hoje eu quero ficar sentado, né? Por quê, amados? Se a gente não nos der esse tempo, nós não vamos receber a cura para poder alcançar outras vidas. Nós não vamos ser preparados, porque não respeitamos o tempo, né, do luto, o tempo, né, de analisar a situação. E Neemias, quando olha a situação, Neemias, né, se entristece, senta ali e chora durante um tempo. E aí a palavra vai dizer que durante 3 dias Neemias não comeu e nem bebeu. Ou seja, Neemias estava se preparando para poder avançar, mas ele passou o tempo do sofrimento, tempo de chorar, tempo de rasgar o coração na presença do Senhor. E ele traz ao Senhor algumas coisas. Ele diz: Senhor, Tu és grande e poderoso, e nós somos pequenos, e nós tememos ao Senhor. Mas eu quero te pedir algo, eu quero te pedir perdão, porque nós pecamos. Os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de mim, pecaram contra o Senhor. Então eu quero pedir perdão pelos meus antepassados, eu quero pedir perdão pelo momento presente, porque não temos obedecido a Tua palavra, não temos sido fiéis. E a Tua palavra, Tu disse que se nós não fôssemos fiel e não obedecêssemos aos Teus mandamentos e à lei que o Senhor, através de Moisés, nos ordenou, nós seríamos espalhados por toda a face da terra. E não foi assim que aconteceu? Foi, amados. Então, só que para reconstruir, amados, dá trabalho. Aquele povo não queria ficar ali envergonhado, humilhado, não, mas aquele povo estava desanimado, aquele povo estava cansado, aquele povo não tinha recurso financeiro, né? Mas quando nós temos a intimidade, quando nós fazemos o concerto com Deus, que é dono do ouro e da prata, que fazemos o reconciliamento com Deus, que pega o humilhado e exalta, que pega o soberbo e abate, quando nós nos reconciliamos com Deus que cura a nossa alma, que trata as nossas feridas,
que trata os nossos corações, amados, que nos faz entender que nós somos pequenos demais diante da sua grandeza e que necessitamos e carecemos da misericórdia dele, amados. Aí nós nos movimentamos. Para quê? Para fazermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, Neemias começa a compartilhar o projeto, né? Começa a ver a madeira para as portas. Neemias chama o povo. Olha, você está, durante muitos anos, fomos humilhados. Para ser mais exato, 140 anos, humilhados. Mas, agora, o Senhor nos levanta e nos chama para nos posicionarmos, para restaurarmos as muralhas. Que muralhas, amados? As muralhas espirituais, trazendo para os dias de hoje, as muralhas do nosso templo espiritual. Amém? Então, Neemias começa a dividir tarefas, e lá no capítulo 3, vai dizer né, de cada um que construiu um pedaço dos muros. E às vezes, amados, reconstruir é doloroso. Às vezes recomeçar é algo que é massacrante, porque machuca, dói, fere. As pessoas não acreditam que aquilo vai dar certo. As pessoas zombam, as pessoas escarnecem. As pessoas dizem, da onde que vai vir o recurso? Não foi isso que as pessoas estavam falando ali? A palavra vai dizer lá no versículo 4, no capítulo 4, que as pessoas zombavam, Sabalaque e Tobias, zombavam de Neemias, do povo de Jerusalém. Sabe por quê, amados? Eles não acreditavam. Como é que eles vão reconstruir essa cidade se eles estão quebrados, eles estão falidos? Mas ele não sabia que o Deus de Neemias é um Deus todo-poderoso. Às vezes as pessoas olham para mim, olham para você e dizem, olha, não tem mais jeito, quebrou, não se levanta mais, não vai ter como se estabilizar. Mas Deus está dizendo, meu amado, eu sou aquele que restauro, eu sou aquele que levanta o caído, eu sou aquele que cairá 7 vezes e tornará levantá-lo. Sabe por quê, amados? Deus, ele não conhece causa impossível. E aí o recurso começa a chegar, as cartas começam a surtir efeito, as cartas que Neemias recebeu do seu rei, né, do rei Artaxerxes, naquele momento, antes de sair da Pérsia. E aí começa a chegar a pedra, começa a chegar a areola, começa a chegar a areia, começa a chegar o cimento, começa a chegar as vigas, começa a chegar, né, a água, começa a chegar o recurso, começa a chegar a mão de obra. Aleluia, amados. Sabe por quê? Deus levantou Neemias para conduzir aquele povo. Amado, mas você cair, né, para o teu templo espiritual, ele cair por terra, é rápido demais. Agora, para erguer, amados, ninguém quer te dar as mãos, ninguém quer te ajudar, ninguém quer dizer, olha, seja forte, seja corajoso. Não, né? As pessoas, tudo que nós ouvimos, sabe o que é? Olha, o teu caso não tem solução, essa muralha, esse templo não tem como ser erguido, essa muralha, essas portas não tem como ser reconstruída, porque as madeiras foram danificadas demais. Não tem problema, se a madeira foi danificada demais, o Senhor vai mandar cedro novo, o Senhor vai mandar a acácia nova, porque Ele é Deus, Ele é o provedor, Ele é quem sustenta.
E aí, à medida que as pessoas veem que você começa a se reestruturar, perdão, as pessoas começam, amados, a torcer contra. As pessoas começam a zombar. Até aí você chegou, né? Até aí era moleza, mas eu quero ver agora, na parte em que você vai ter que montar andaime, né? Porque a alvenaria é assim, amados, tem duas etapas, são 3 etapas, uma etapa ruim, uma etapa boa, uma etapa ruim de novo. É assim a construção. A parte do alicerce é uma das piores partes, né? Que você tem que trabalhar abaixado, cavando buraco, fazendo forma para o vigamento, e aí depois que o vigamento está pronto, show de bola, né? Mas a coluna está arrebentada, né? A coluna já foi de ralo. Aí você recupera, aí você começa a assentar a alvenaria, né? Começa a levantar os tijolos. Aí quando, né, a parte que você vem entijolando, né, beleza. Aí quando você chega na altura boa, né, que a coluna começa a refrescar, já chega a parte de você montar andaime, né? Aí você tem que subir, descer escada, subir, descer andaime, né? O negócio começa a ficar complicado. Mas é assim, amados. Para reconstruir as nossas muralhas espirituais, é necessário dedicação, é necessário determinação, é necessário, meu amado e minha amada, nós perseverarmos, porque as lutas elas vão vir, as palavras negativas elas vão vir. Nessa Balaque e Tobia, quando ouviram que estava dando certo, a palavra vai dizer que eles ficaram irados, ficaram com raiva e começaram a arquitetar um plano. Para quê, amados? Para que houvesse confusão entre eles. Mas os judeus que habitavam lá contaram para Neemias, e Neemias começa a preparar um povo. Agora, além de operário, além de construtor, alguém que nunca construiu nada, né? Porque a palavra vai dizer que o perfumista construiu dali o seguinte, né? O armista construiu, né, dali o seguinte, né? Então, meu amado, eles começaram a se preparar, eles começaram a trabalhar com uma mão na ferramenta, uma mão no material, uma mão fazendo obra e uma outra mão na espada, né, na arma. E aí Neemias disse: olha, a partir de agora ninguém trabalha sem uma espada na cintura. Não é por quê, amados? Para que eles estivessem prontos para contra aqueles que tentam causar discórdia, causar contenda, te desanimar, te trazer desmotivação, ele seja combatido no primeiro momento, né? Para que eles não fossem pegos desprevenidos. Amém? E então, amados, para reconstruirmos as muralhas espirituais, a palavra vai dizer que durante muito tempo, né, eles começaram a tirar os entulhos. E o que são esses entulhos, amados? São a nossa vida, é a sujeira que nós carregamos, os entulhos, os pecados, é a falta de perdão. Dizemos que amamos o nosso irmão, dizemos que amamos o nosso próximo, né? Mas nada, amados, não temos coragem de perdoar, não temos coragem de abençoar o nosso irmão. Sabe por quê? A nossa barriguinha está cheia,
né? O nosso carrinho tá com o tanque cheio, tá com combustível, dá para rodar, né? Na nossa casa, graças a Deus, não está passando necessidade, né? Então, amados, nós precisamos tirar o entulho, precisamos tirar o lixo. Aleluia. Precisamos remover aquilo que nos impede, né? Porque não tem como começar uma construção aqui nessa parede, para levantarmos essa parede, se aqui tiver coberto de entulho. Não, amado, primeiro é retirado o entulho, porque precisa preparar a superfície, precisa preparar o local para fazer a fundação das sapatas, precisa, né, remover a sujeira. E às vezes, amados, precisamos, às vezes não precisamos, né, tirar o lixo de dentro de nós. Que lixo é esse? Quando nós falamos mal de um irmão, isso é sujeira, isso é lixo, é entulho. Às vezes o irmão fala de uma forma e às vezes nós não gostamos da forma que o irmão falou e nos levantamos. Você viu como a irmã Elisângela falou comigo? E aí começamos a cultivar uma semente ruim dentro de nós e dentro de outra pessoa. Como diz a diaconisa Lourdes: Senhor, perdoa quem fala e perdoa quem ouve. Precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender, precisamos liberar perdão, precisamos amar mais, precisamos nos preocupar com a causa que realmente é prioridade. Amém, mas pastor Marcelo falava aqui sobre, né, minha esposa vai me dar uma chamada depois, eu sei disso, que ela não gosta que eu compartilhe essas coisas, né, porque a história é triste, amado, né? Pastor Marcelo falava aqui sobre dízimo, sobre oferta, e aí tem alguns pastores aí, né, que se dizem pastores, pregando contra o dízimo, né, dizendo que o dízimo é na época da lei. Não, amados, que nós pastores somos, uma máquina, a igreja hoje é uma máquina para usurpar dos patrimônios das pessoas, para tirar dinheiro dos fiéis. Amados, infelizmente, né, ou felizmente, muitas pessoas são levadas por essas conversinhas, por essas abobrinhas, né? Porque eu não tenho um salário aqui, então eu prego por amor, né? Eu faço a obra do Senhor por amor, mas se chegar um dia que eu possa receber o salário da igreja, glória a Deus, eu vou parar de fazer o meu trabalho secular e vou me dedicar integral ao ministério, né? O pastor Marcelo da mesma forma, o pastor Marcelo também não tem salário aqui, né? E aí as pessoas dizem que nós somos charlatões. Não, amados, ninguém é obrigado a nada. Amém, amados? Você não é obrigado a dizimar, você precisa entender, você precisa crer que a palavra de Deus, ela tem bênção para você, né? E aqui, como eu estava dizendo, né, até pouco tempo atrás eu estava pregando aqui, né, passando uma prova terrível, passando uma prova, né? Eu vinha pregar aqui com ar-condicionado, com luz, com ventilador, glória a Deus, né? Poucas pessoas sabem disso, mas a minha luz estava cortada, né? Eu estava pegando um bico de luz com o vizinho, né? Por quê, amados? Essa época de pandemia o negócio ficou estreito, né? E aí as pessoas vão dizer, porque todo pastor é charlatão, né? Quer ganhar dinheiro às custas da fé das pessoas. E aí, meu amado? E a igreja não tinha recurso para me ajudar, né? Para me abençoar, para emprestar, enfim. Mas Deus, Ele levanta, amado.
né? Se ele não levanta dentro da igreja, ele levanta fora da igreja, né? Eu falei com o irmão, tem como você me prestar a sua máquina? Ele falou assim, não, está na mesa, né? A minha máquina estava lá em Seropédica, uma das minhas máquinas é 220, né? Eu não tinha 220 para ligar, né? Porque na medida que o serviço começou a entrar, eu não tinha energia para produzir. Mas vocês não me viram aqui murmurando e nem reclamando, né? Vocês me viram pregando a palavra de Deus, né? Por quê, amados? Quando Deus não levanta dentro do ministério, Deus levanta fora do ministério, né? E eu fiquei nessa brincadeira aí, eu acho que a gente ficou uns 2 meses sem energia, né? Usando um bico do vizinho que tem um relógio lá e não está usando, né? Ele me autorizou, e aí, tipo assim, a minha conta na minha casa aqui vem 1.900, eu não sei porquê, né? A do vizinho vem 50. Né? Então, o que acontece? Deus levantou uma pessoa de fora, uma pessoa ímpia, que estava sabendo da situação, eu estava com dinheiro, e ela me emprestou o dinheiro para poder quitar o débito. Né? Por quê, amados? Deus, Ele sempre vai levantar um recurso. Mas o que eu quero dizer com isso, amado? Às vezes, nós nos preocupamos de falar a palavra de Deus, dizer que nós temos que amar o próximo, temos que fazer pelo próximo, mas não movemos um dedo. Deus vai usar quem? Lá fora, amado. Amém? Mas Deus quer usar os da casa. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, né? Mas enfim, amados, Neemias, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para a situação, ele olhou, ele falou assim, a situação é essa, mas o Deus que é o Deus da provisão, Ele vai nos fazer romper e vencer todas as muralhas, Ele vai nos fazer colocar de pé todas as muralhas, e dentro de 51 dias, amém, amados? Jerusalém foi edificada, Jerusalém voltou a ter uma intimidade, sabe por quê? Havia homens e mulheres que trabalhavam dia e noite para que aquilo acontecesse, para que aquilo fosse possível. Neemias pega alguém que estava, né, uma nação que estava desacreditada, que estava sendo humilhada, porque é isso que as pessoas que relatam para Neemias, eles dizem, os estrangeiros que moram próximo, eles fazem pouco caso, eles zombam, eles escarnecem Jerusalém, porque Jerusalém é uma terra hoje sem referência, sem referencial, não tem porta, não tem muralha, não tem limite, entra quem quer, entra quem sai, né? Passa por cima de entulho, né? Era uma zona de guerra, um Vietnã em Jerusalém, mas Neemias chega ali e diz, olha, Deus vai nos fazer mudar a história desse lugar, Deus quer que eu e você, amados, sejamos restaurados, sabe para quê? Para que eu e você possamos restaurar lugares, para que eu e você possamos restaurar famílias, para que eu e você possamos restaurar casamentos, amém? Bairros inteiros, cidades inteiras, né? Quando você chega, você vem de Niterói para cá, aí agora tem ali, né? Logo depois da descida do Calabouco, se eu não me engano, bem-vindo a Maricá. Ou seja, Maricá agora tem uma porta. Amém, irmãos? Quando você sai de Maricá e você vai chegando ali para Araruama, tem uma placa bem bonitona, seja bem-vindo a Araruama, né? Ou seja, há uma muralha, há uma porta. Amém, irmãos? Há um governo, há uma autoridade, há lei, há ordem, há progresso. Amém, amados? Amém.
Jerusalém estava sem lei, não tinha juízes, não tinha autoridades, não tinha mais sacerdócios, né? Tinha, mas não tinha mais moral. E a palavra vai dizer que os sacerdotes ajudaram a reconstruir uma parte do templo, uma parte das muralhas. Sabe por quê, amados? Aquilo que era vergonha, onde havia tristeza, onde havia choro, onde havia dor, onde havia angústia, agora havia alegria, né? O povo foi incendiado. E às vezes nós, como cristãos, às vezes nós, como alguém que carrega dentro de nós, ou pelo menos éramos para carregar dentro de nós, a essência, a palavra do Espírito de Deus, quando vemos alguém rebentado, em vez de nós dizermos assim: olha, mano, não fica assim, eu sei que a sua angústia vai passar, eu sei que essa dor que você está vivendo vai passar, Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai dar livramento à tua casa. E às vezes nós olhamos assim e dizemos assim: não adianta, tem jeito não, né? Verdade ou mentira? É verdade, amados. Porque a boca que Deus nos deu para abençoar, a boca que Deus nos deu para liberar uma palavra de bênção, amados, nós olhamos para a situação e dizemos: não tem jeito, né? Eu lembro, né, anos atrás, quando a Antônia, né, minha irmã, que eu tirei ela de dentro de casa, no colo, e levei lá para o Mário Monteiro, em Itaipu, né, os médicos falaram para a gente assim, falaram: não tem jeito, não tem solução, só um milagre. Eu falei assim: eu conheço esse Deus do milagre. E eu e minha esposa ficamos ali, ó, uma semana não, ficamos ali, eu acho que 15 dias. Estive em casa só para comer, e a igreja orando, e eu e minha esposa lá com esse garoto pequeno, né? A gente orava dentro do carro, orava dentro do pátio do hospital. Eu cercava aquilo ali orando, e aí o médico falou assim: olha, nós vamos ter que colocar aquele auxílio respiratório na garganta, né? E aí, quando ela entrou na sala de cirurgia, nós chegamos diante de Deus e começamos a clamar, e Deus ali operou um milagre muito grande. E os médicos não conseguiram operar ela, por quê, amados? Porque ela teve 2 paradas cardíacas, né? E aí, meu irmão, Deus fez um milagre. Sabe por quê? Havia alguém intercedendo, e ela não precisou fazer o furo na garganta. E aí ela ficou ali uns 30 dias, ficou um mês ali mais ou menos, 20 dias, 30 dias internada, e nós lá orando, eu e minha esposa, sem recurso financeiro, só com a fé. E aí, depois disso, a irmã Antônia pregou 5 anos o testemunho do que Deus tinha feito, como Deus tinha operado, como Deus tinha livrado ela do vale da sombra da morte. Sabe por quê? Ela falou assim: no próximo batismo eu vou me batizar. E aí ela fumava muito. Depois que ela saiu do hospital, sabe quantas vezes ela botou cigarro mais na boca? Nenhuma. Até que o Senhor a recolheu, né? Batizou, testemunhou, deu testemunho daquilo que Deus fez. Isso é, amados, edificar as muralhas espirituais.
É você saber que você tem um Deus que zela. É você saber que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Você não está só. Mas é necessário retirarmos os entulhos. É necessário retirarmos as barreiras. Retirarmos tudo aquilo que nos impede de vermos a glória de Deus. Ah, pastor, eu quero reconstruir, mas não tem cimento, não tem areola, não tem pedra, não tem areia, não tem a mangueira para conduzir a água, para molhar a massa. Mas tem um Deus que cuida de você. Mas tem um Deus que zela pela tua vida. Tem um Deus que Ele quer reconstruir a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida sentimental. Talvez a tua Jerusalém hoje seja o teu casamento. Talvez a tua Jerusalém hoje seja a tua vida financeira. Talvez a tua Jerusalém hoje seja talvez um filho que esteja nas drogas, uma filha que está na prostituição, um filho que está sendo abusado, um casamento frustrado. Mas deixa eu te dizer algo, nesta noite, se você quiser, Ele pode reconstruir o teu casamento. Se você quiser, Ele pode reconstruir a tua vida financeira. Se você quiser, Ele pode reconstruir a vida do teu filho, que nesse momento se encontra talvez nas drogas, talvez a esposa que esteja no leito de hospital, e o médico disse: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez o teu marido esteja em estado terminal, e os médicos dizem: olha, leva para casa, porque não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas Deus está te dizendo nesta noite: Ele pode restaurar as muralhas espirituais da tua vida. Ele pode restaurar as muralhas espirituais do teu casamento. Ele pode restaurar a tua vida espiritual, a tua muralha espiritual no relacionamento familiar. Talvez você seja indesejado, talvez você seja indesejada pelo teu pai, pela tua mãe, por alguém que você esperava e espera que te amasse, mas o que você ouve é palavras negativas, palavras persuasivas. Mas deixa eu te dizer, Deus pode mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. Deus pode tomar as muralhas espirituais da tua vida espiritual, do teu relacionamento com Deus. Talvez você tenha vindo aos cultos, talvez você esteja escutando através dessa live, através desse vídeo no YouTube, mas você está dizendo: eu não acredito neste Deus, porque eu me machuquei, eu me feri, um dia eu acreditei e me machuquei. Mas eu quero te dizer, se você se machucou, com certeza Deus não foi culpado. Deus, Ele nunca te machucou, Deus, Ele nunca te feriu, pelo contrário. Enquanto no mundo as pessoas te chamam de objetos, chamam de coisas, chamam de cavalos, de instrumentos, de aparelho, Deus te chama de filho, Deus te chama de príncipe, Deus te chama de princesa. Deus diz que você é a menina dos seus olhos, que você é importante. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, e antes que de lá você saísse, Ele já te conhecia, e Ele já te chamava pelo teu nome. Deus hoje quer te restaurar. Deus hoje quer edificar a tua casa. Deus hoje quer edificar a tua família. Deus quer restaurar os teus planos e os teus projetos. Talvez as pessoas tenham dito para você: olha, esse projeto ele vai sucumbir, mas a última palavra é de Deus. E Deus disse que Ele não desistiu desse projeto, Ele não desistiu de ti.
Ele não desistiu da tua vida. Ele diz que você é a coisa mais importante. Aleluia. Adore Ele nessa noite. Eu encerro aqui. Havia uma família totalmente disfuncional, casa bagunçada, finança bagunçada, o filho envolvido nas drogas, a filha envolvida na prostituição, uma mulher totalmente desleixada, a casa bagunçada, roupa para lavar, e um homem que por conta disso chegava em casa embriagado todos os dias, e uma bendita de uma sogra cascavel, causadora de contenda, que fazia questão de jogar todos os dias na cara da filha. Tá vendo aí o cachaceiro que tu se casou? E aí de repente alguém disse para aquele homem: olha, tem um pastor em um lugar assim, numa casa assada, e esse homem é profeta de Deus, vai lá. E aquele homem cachaceiro, ele disse: eu vou lá porque não tenho mais nada a perder, já a casa já está desgraçada, já é uma contenda, já é uma confusão. E aí ele foi, e quando chegou lá na casa daquele pastor, o pastor disse para ele: olha, pode entrar, Deus me mostrou algo sobre a tua vida, Deus me mostrou em sonho, Deus me disse que a sua casa é a bagunça que é, porque o meu filho está lá e vocês têm maltratado meu filho Jesus. E aquele homem disse: Jesus Cristo morar na minha casa? Será que é minha filha prostituta? Ou será que é o meu filho viciado, drogado? Ou será que é aquela minha sogra megera que só vive falando mal de mim? Ou será que é minha esposa? Mas ele pegou aquilo, foi embora, chegou em casa, ele compartilhou com a sua família. E aí o filho disse: será que é a minha sogra? Aí o pai disse: cala a boca, seu drogado, já está
aloprado, já está alucinando em hora dessa? Aí o marido disse: será que é a sua irmã? Aí o filho disse: essa prostituta? E aí a filha disse: será que não é minha mãe? Aí o pai, a sogra disse: não pode ser minha filha, porque se fosse a minha filha ela não tinha casado com esse cachaceiro. E aí acabou-se a conversa. O filho veio até o pai e disse: pai, eu sei que o senhor não está acreditando em mim, mas será que não é a minha avó? E aí o pai disse: eu não quis dizer nada, mas é bem provável que seja a sua avó. E aí ele, entendendo que poderia ser a sogra, ele começou a tratar a sua sogra melhor. Ele começou a tratar a sua sogra com amor, com carinho, com valor devido. E automaticamente a sua esposa, vendo que ele estava tratando a sua mãe de uma forma gentil, de uma forma agradável, a esposa começou a tratar o marido melhor. E aí o filho, vendo que a mãe estava tratando o seu marido melhor, a sua mãe melhor, o filho também começou a tratar o seu pai melhor, a sua mãe, a sua avó, e aí consequentemente a filha também. E aí, amados, dentro de pouco tempo, aquilo que estava totalmente destruído, aquilo que estava totalmente desmotivado, começa perdão, glória a Deus, começa a entrar no eixo. A casa já não estava mais bagunçada, a roupa já não andava mais suja, o filho já não andava mais nas drogas, a filha já não se prostituía mais, o marido já não bebia mais, a esposa já não era mais desleixada. Sabe por quê, amados? Tudo muda quando nós começamos a tratar o nosso semelhante melhor. No nome de Jesus, não julgue pela aparência, não julgue por aquilo que você imagina. Simplesmente ame o seu próximo. Faça como se estivesse fazendo ao próprio Senhor Jesus. Ame mais, adore mais, se importe mais, no nome de Jesus. Aleluia. Coloque a sua mão como quem recebe, no nome de Jesus. Aleluia. Calma aí que vamos ter uma unção, uma consagração. Aleluia. Traga as pequeninas.